Olá, amigos e simpatizantes da cultura, em especial da poesia e da literatura de cordel. O meu nome é Paulo Albino Vieira, mas a maioria dos amigos me chamam de Paulo Seixas. Isso é um apelido que colocaram em mim desde a época da faculdade, né? Devido à minha dedicação e à minha paixão pela obra musical de Raul Seixas, né? Quem eu tenho como um ídolo musical. Eu tenho 48 anos de idade e sou natural do Rio de Janeiro. Na verdade, eu vim do Rio ainda muito criança, morar aqui na Paraíba, e nessa época, né, meus pais resolveram voltar, né, depois de um longo período vivendo lá no Rio. E aí nos estabelecemos aqui em Queimadas, né, onde meu pai, durante toda a minha infância e adolescência, ele possuiu comércio no centro de Queimadas, né, mais especificamente na rua João Barbosa da Silva, que é a rua da igreja. Paralelamente a isso, eu sempre fui uma criança muito ativa, né, e ainda no meu ensino fundamental, foi quando eu desenvolvi ali o meu gosto, o meu apreço pela literatura de cordel, né, escrevendo os meus primeiros poemas. Desde muito jovem, né, eu já lia ali os grandes clássicos, né, da literatura de cordel e, assim, desde sempre tomei gosto pela literatura de cordel e ali passando também a escrever os meus primeiros folhetos. Na verdade, era um material que eu escrevia nos cadernos escolares, onde eu utilizava ali como enredo a própria turma, né, a própria história da escola, né, e os personagens geralmente eram meus colegas de classe, né. Então eu desenvolvia ali aquelas pequenas historinhas, né, e ali eu lia para toda a turma. O meu ensino fundamental, eu estudei todo na escola do professor José Miranda, né? Ali durante a década de 80, né? Eu diria que foi ali uma época muito produtiva, na minha infância, na minha juventude. Atualmente, eu me divido entre Queimadas e Campina Grande, né? Morando na casa dos meus pais e de parentes aqui em Queimadas, porque o meu vínculo com Queimadas, ele nunca deixou de existir, assim, e trazendo aí para o lado da cultura, da poesia de cordel, é um vínculo que sempre existirá. Eu sempre produzi meus folhetos de cordel voltados para Queimadas. O tema sempre foi e sempre será Queimadas. Como eu já disse aqui no início do vídeo, eu iniciei meus trabalhos artísticos ainda na infância e adolescência, né? Porque eu utilizava a minha sala de aula, né, como, digamos ali, um local onde era meu celeiro de criação, era a sala de aula, onde eu utilizava ali amigos, né, como personagens para compor minhas primeiras historinhas, né? Mas ali eu estou falando de um começo, né, ali de uma coisa bem pueril, como se diz, né? Porque aí, na verdade, esse ofício que eu acabei desenvolvendo aí na área cultural, ele amadureceu com o tempo, com certeza, não é? E, assim, a partir de então, eu amadureci mais as ideias, aí comecei a tirar os escritos que antes ficavam apenas no caderno para escrever no material de folheto de cordel mesmo, né? Para isso eu passei a buscar gráficas, né, patrocínios, e é isso. O início de tudo é um pouco difícil.
Quando a gente tenta buscar ali aquela pessoa que vai nos ajudar ali a pagar pelo material. Porque não é só compor, não é só escrever um folheto de cordel. A gente tem que levar esse material para a gráfica, né? Se pensar em ganhar dinheiro com isso, né? Tem que buscar algum patrocínio. Então, o início dos trabalhos artísticos, né? Seguindo aqui a pauta, foi assim. Eu comecei a trabalhar realmente esse material em sala de aula. Mas dali ele acabou indo para um papel definitivo, né? Que é como eu disse, é buscar uma gráfica e expor os folhetos, né? Depois de prontos. Então, o meu ofício na área de cultura, aqui em Queimadas, sempre se deu da seguinte maneira. Eu escrevo meus folhetos e levo para as escolas. Dentro dessa minha trajetória, estou falando aí desde o início até uma certa adaptação, né, com a criação dos folhetos, com a melhoria que eu buscava, que eu sempre busquei para eles, né. Atualmente eu busco gráficas, né, especializadas em trabalhar esse material, né. Eu, por exemplo, eu não trabalho com xilogravura. As capas dos meus folhetos geralmente são fotografias. Se eu já ofereci atividades de formação, esse material que eu componho, normalmente eu levo para as escolas, como eu já frisei aqui. Eu sempre fiz aí um cronograma com professores, com diretores de escola, tanto escola da rede pública como particular, onde a gente vai trabalhar um desses folhetos, né, em sala de aula. Eu já escrevi alguns trabalhos significativos aqui em Queimadas, tanto da minha própria autoria, como também ajudei a produzir material de alunos. Porque para isso eu busco uma escola ou professores, né, vêm até mim e procuram saber se eu posso trabalhar um determinado tema com seus alunos. E aí eu tenho encontros com esses alunos, aí a gente produz um material que normalmente é exposto, né? É um material apresentado em culminâncias de bimestre. Esses encontros que eu tenho com alunos, que geralmente costumam render um folheto de cordel. Para isso eu trabalho assim, toda a parte poética, toda a parte estrutural do folheto. E aí a gente chega num consenso de criar um folheto onde o tema geralmente é falando sobre a escola. E aí, nesse meio tempo, eu já desenvolvi também assim, alguns folhetos bem significativos aqui para a cidade, onde eu já escrevi, por exemplo, sobre uma personagem lendária da história, né? Uma figura que virou um mito, né? Eu estou falando aqui de João de Carminho, onde eu produzi um folheto dele. Primeiro eu teci um perfil biográfico dele, e depois consegui dali versejar e chegar na conclusão de um folheto, onde eu apresento primeiro em saraus, depois eu levo a conhecimento do público. Meus trabalhos, assim, eu nunca vendi esses trabalhos. Para compor esse material, eu tanto busco ajuda na rede pública, né, como na iniciativa privada. Amigos, donos de estabelecimentos, de comércio. Eu busco um certo patrocínio, onde dá para bancar a produção do folheto e às vezes dá para ficar ainda algum dinheirinho para mim. Mas o meu objetivo maior é escrever esse folheto e levar ao conhecimento do público. Mesmo antes da pandemia, eu sempre encontrei dificuldades
eu, como qualquer outro cordelista, para colocar o meu material, né, nas ruas. Porque é como eu sempre digo, compor um cordel é a parte mais fácil. O problema é levar para uma gráfica e alguém bancar esse material, né? Já que eu distribuo esse material, eu não tenho como bancar, né? Assim, pagar do meu próprio bolso. Busco sempre aí as áreas públicas, né? Busco a iniciativa privada. Amigos aí sempre me ajudaram nessa ideia de propagar o cordel. Então, quando se fala de desafios, né, no empenho das atividades antes da pandemia, os problemas enfrentados sempre foram esses, né? O lado financeiro sempre foi, sempre será o problema maior na vida de um cordelista. Aquele escritor, aquele poeta que escreve os seus poemas e quer levar para o papel e nem sempre consegue. Como a pandemia afetou, né, essas minhas atividades, né, os impactos, as soluções encontradas, não retomei as atividades ainda presenciais que eu costumo fazer em sala de aula, né? Esse processo, na verdade, ele vem sendo aí desenvolvido de forma virtual, né? Aí, alguns professores me convidam para acompanhá-los em suas aulas online, onde ali nas salas de bate-papo eu acabo passando aquelas mesmas instruções que eu passo em sala de aula, mas que infelizmente não rendem da mesma forma, porque eu preciso do contato com o aluno, eu preciso estar em sala de aula, eu preciso de uma lousa, onde ali eu trabalho, né, esquemas de rimas, né, como compor estrofes, como escrever um cordel, né, literalmente. Esse é um trabalho que eu sei fazer, modéstia à parte. Eu sei, como se diz, arrancar dos alunos, né, aquele poeta que existe dentro de cada um de nós. É só saber, para isso, guiá-lo da maneira mais eficaz, né? É reunir essa galerinha. E eu me refiro aqui a alunos do ensino fundamental, de escolas públicas ou particulares, né? Eu já trabalhei com alunos do ensino médio também, um pessoal que rende bastante. Eles são bastante interessados em buscar o melhor. Quando a gente se propõe escrever um folheto com toda a turma, eu divido a turma, onde cada um vai escrever sobre um determinado tema. Isso rende bastante. Como eu não voltei ainda presencialmente nas escolas, então eu nem tive ainda como aplicar aqui certos protocolos em relação à Covid. Mas claro, a gente sabe que nada voltará a ser como antes, que um retorno aí no momento às salas de aula. Eu já recebi um convite aí agora para novembro. Eu sei que tudo será feito dentro da melhor maneira possível, né? Mantendo aquele distanciamento social, a utilização da máscara, feita toda a asepsia, né, para garantir aí a segurança tanto minha como dos alunos. Se eu já fui financiado ou patrocinado ou premiado com recursos públicos, federal, estadual, municipal, sim. Até porque eu já participei do primeiro edital aqui da Cidade das Pedras, né? Esse edital aqui dessa lei Aldir Blanc, onde eu fui contemplado também na primeira etapa. E também houve uma época aqui em Queimadas em que eu fiz parte do quadro de funcionários da prefeitura, né? Eu era um comissionado, onde eu, assim, o meu ofício era trabalhar com cultura e com educação. Os trabalhos que eu desenvolvo hoje, até de forma voluntária, eu fazia pela prefeitura. Aqui, eu frequentei praticamente todas as escolas do município. Escolas aqui de várias comunidades rurais, né? Além das escolas, claro, da cidade aqui. Para isso, como eu já falei aqui, eu fazia
cronogramas com professores, com diretores, onde eu agendava uma visita, né? Ali às vezes, sem uma data certa, eu ia trabalhar esse material com os alunos. Às vezes eu ficava numa simples palestra, como também podia me aprofundar mais e trabalhar um tema de cordel, desenvolver um cordel com os alunos. Finalizando este vídeo aqui, caso eu seja premiado, como eu pretendo utilizar o recurso da premiação, olha, eu tenho aí cerca de uns 3 títulos de cordel inéditos, porque eu venho escrevendo muito de forma virtual. Eu publico aí em algumas plataformas, eu tenho um site Recanto das Letras, onde eu escrevo, eu publico também no meu blog. E esse material é um material que não se perde, né? É um material atemporal. Assim, eu tenho uma irmã professora que, por exemplo, ela recorre a mim, me pede um determinado tema para trabalhar com seus alunos. Então eu vou lá, desenvolvo. Vamos falar sobre o índio. Então eu pesquiso, escrevo um cordel sobre o índio. Assim, eu tenho vários cordéis aí escritos, né? Eu tenho muito material que, se levar tudo para o papel, eu vou ficar aí com um material assim, bem extenso para se trabalhar em sala de aula. Este é o meu depoimento, é o depoimento do Paulo Seixas, cordelista, esse cara que se considera um ativista cultural aqui em Queimadas, que sempre trabalhou, que sempre buscou assim, o melhor para as escolas aqui em Queimadas, no sentido de levar a poesia de cordel, de propagar, né, essa forma de poesia que não deixa de ser literatura, né? Eu jamais vou deixar de apresentar esse material nas escolas, levar para alunos, já que se trata de uma tradição, né? Trabalhar com cordel.